Muito bem, então você está aqui na série de dicas de negociação e agora você está aqui no vídeo 2 e nele eu vou falar sobre você conhecer os participantes. Quando você vai entrar num processo de negociação é importante que você saiba quem são as pessoas que vão participar. Você precisa ter informações dela. Por exemplo, vamos imaginar que você vai ali numa empresa negociar a prestação de um serviço. E aí você tem várias pessoas que vão participar. Você tem, de repente, ali a pessoa do financeiro, você tem, de repente, a pessoa da área técnica, enfim, não importa o que você vai negociar ali na empresa, você vai ter mais de uma pessoa e você precisa saber quem são essas pessoas. Qual é o papel que elas podem ter dentro da negociação. Algumas pessoas, elas são influenciadores da negociação, mas não são elas que batem o martelo, não são elas que vão fechar a negociação, mas elas causam uma influência bem positiva ou negativa dentro da sua negociação. Ao identificar quem são essas pessoas, você vai ter melhores resultados. Vamos ver um outro exemplo prático. Vamos imaginar que você trabalhe com clientes, pessoas físicas. E aí você imagine, por exemplo, você vai colocar um papel de parede. Aí você vai lá fazer a visita, vai apresentar lá, é um apartamento muito grande. Só que você tem a pessoa que vai comprar, que vai pagar o serviço, que é ali o proprietário, normalmente o marido, mas a esposa ali, apesar de ela não pagar pelo serviço, mas ela é uma forte influenciadora. Então, será que adianta você só ganhar o marido? Ou você também tem que trabalhar bem em cima da esposa? Você tem que trabalhar bem em cima dela, porque ela que vai causar uma influência bem específica no processo da negociação. Você precisa olhar para a negociação de forma bem prática. Você precisa enxergar quem são cada um dos participantes e identificar quem eles são. Também é importante que você saiba um pouco mais sobre eles. Eu me lembro de uma situação onde eu fui numa empresa e cheguei lá, tinha um coreano, não sei se ele era da Coreia, mas era ali um oriental, mas era daquela região ali. Eu sei que ele não falava português, só falava inglês. E a pessoa que me chamou para aquela reunião, para fazer uma negociação de serviço, era um brasileiro. E aí eu fui lá e cheguei e tinha essa pessoa lá. A primeira coisa que eu percebi, já vi que ele não era brasileiro, e aí ele nem me cumprimentou. Ele ficou o tempo todo quieto na mesa de negociação e não participava da negociação, ele não falava absolutamente nada comigo. Só que ele sempre perguntava para aquele brasileiro algumas informações e eles conversavam em inglês. Então eu observava o que eles estavam conversando e ao responder, eu respondia para o brasileiro. Só que chegou um momento que eu percebi que ele fez uma pergunta que eu poderia responder diretamente para ele. Aí eu pedi a permissão para o brasileiro e ele permitiu que eu falasse diretamente com ele. Aí eu falei diretamente com aquele oriental. E aí nós começamos a ter uma conversa entre nós. Então, o que eu notei dentro daquele processo? Que aquela pessoa ali, aquele oriental, ele era o cara que realmente ele fecharia o contrato. Só que ele estava buscando a ajuda daquele brasileiro, que era um funcionário dele, para que ele pudesse, então, segurança para fechar aquele contrato. No momento que eu percebi que eu tinha condições de falar diretamente com ele, já havia quebrado parte da barreira, aí eu comecei a falar diretamente com ele. Nós começamos a conversar ali dentro da negociação e, no final das contas, nós fechamos o serviço diretamente. Então, você precisa ficar atento para entender quem são as pessoas que estão compondo aquele processo de negociação. Porque se eu simplesmente ficasse ali, no bate-bola ali com aquele brasileiro e não me preocupasse com o oriental, o que aconteceria? Muito provavelmente a negociação não daria certo. Por quê? Porque ele era a pessoa mais importante da negociação. Então, cada um tem um papel dentro dessa participação na negociação, então você precisa entender. Desde as mais complexas negociações até as mais simples negociações, você vai ser bem sucedido se você conseguir identificar quem são esses participantes, tá bom? Continue acompanhando aqui nessa série, você vai ter muito mais dicas sobre negociação.